Em média, um nativo da língua inglesa sabe e usa mais ou menos 20.000 palavras no dia a dia. Mas para você, aprendiz de inglês, para poder falar fluentemente, a boa notícia é que você não tem que saber tantas palavras assim. E eu vou falar mais sobre o que realmente é fluente num vídeo futuro, mas por enquanto, vamos fingir que você precisa da metade de 10.000 palavras para ficar fluente em inglês, ou para ser fluente em inglês, para poder conversar naturalmente. 10.000 palavras. Isso é ainda um pouco intimidador, desanimador, não é? Pois é, cara, mas não tem que ser chato assim. Eu aprendi espanhol, eu aprendi português sozinho e agora eu tô aprendendo tcheco sozinho. E com vocês hoje eu gostaria de compartilhar 2 hacks, se chama em inglês. Atalhos para aprender e se lembrar de tantas palavras durante uma conversa para poder falar normalmente. E como fazer tudo isso de forma rápida e eficiente. Vamos lá. O Desmond, da série Lost, ficou na beira de um penhasco. Aí, ele soltou uma caneta da beira e foi caindo, até bater num carro estacionado lá embaixo. É assim que eu decorei a palavra despencar em português. Tipo 10, o cara Desmond, pen, que é caneta, mas é em inglês. E aí, car, carro, não é? Em inglês. Despencar. Esse processo de decorar coisas usando imagens fortes se chama Memory Palaces, ou Palácios de Memória em português. É para criar cenários tão descritivos, tão ridículos para associar com certas coisas, em palavras neste caso, que é impossível de esquecer mais. Quando estava aprendendo português também me lembro de ter a imagem para espanjar, de tipo instrumento musical, o banjo, tipo irradiando a letra S, né? Espanjando energia, espanjando simpatia. É assim que eu aprendi aquele verbo. Ou no tcheco agora, a palavra para egoísta, selfish, em tcheco é sobecki, com essa pronúncia. Mas eu tenho essa imagem de um cara indo para um bar com um grupo de amigos, aí pedindo somente uma cerveja para ele, cerveja da marca Beck, né? Só um Beck. E aí ele é egoísta, ele é selfish, ele é sobecki, é como eu me lembro. Para vocês, eu imagino que esse processo, o nosso primeiro hack aqui, pode ser muito útil em todas as palavras, mas talvez em particular phrasal verbs, com todas essas ações, movimentos descritivos. Ou, por exemplo, o verbo to avoid, que é diferente do que no português, que é evitar, né? É avoid em inglês. Talvez você pode pensar no seu avô não querendo usar um crachá de identificação, ID, né? Avô, ID, avoid, com essa imagem, esse palácio de memória. E claro, algumas palavras vão ser um pouco mais difíceis do que outras para criar imagens assim, mas o importante é que o mais louca a imagem, o melhor. Vou repetir, o mais louco, o melhor. Não tem que fazer sentido. E por causa de ser mais louco, dá para se lembrar com mais facilidade no futuro. Tipo, talvez com esse palácio de memória daquele avô não querendo crachá, não é somente ele evitando assim, mas é uma perseguição completa com caras com armas e aí correndo, né? O avô correndo. Isso que é uma imagem forte para se lembrar da palavra avoid em inglês. Mas tudo bem, você está começando a aumentar o seu vocabulário para 10.000, muitas imagens na cabeça. Mas na hora de falar numa conversa real, dá para procurar, organizar, se lembrar da palavra e aí montar uma frase em meros segundos. Rápido. Sem fazer o passo seguinte, eu vou dizer que não dá. Gente, hoje em dia eu não penso nessas imagens, essas histórias para despencar, para esbanjar. São somente despencar, esbanjar na cabeça. É porque eu mudei todas essas palavras do meu vocabulário passivo para o meu vocabulário
ativo em português. I moved them from my passive vocabulary to my active vocabulary. É assim que eu comecei a pensar, realmente pensar em português. É assim que você vai começar a pensar em inglês. No começo de aprender português, nossa, já criei centenas, milhares de histórias, imagens assim, palácio de memória. Mas já esqueci de quase todos, porque a palavra realmente é a palavra na minha mente. Parede é parede, caneca é caneca, brigadeiro é vida. Tudo é parte do meu vocabulário ativo. E assim, penso em português. Então, como é que você pode fazer igualzinho em inglês? Qual é o processo? Então, vocabulário, conhecimento passivo é o que você sabe sobre a língua. As palavras, a gramática, etc. Enquanto seu vocabulário ativo, conhecimento ativo, é o que você pode fazer com a língua. Ler, escrever e, em particular, falar, conversar. Os dois são importantes para aumentar quando aprender uma língua estrangeira ao mesmo tempo. Mas se você está se sentindo preso ou parado no seu aprendizado, é provavelmente porque você está focando demais no conhecimento passivo e não está tentando crescer o conhecimento ativo o suficiente. Então, como é que você pode fazer isso? Aqui vem o hack number 2, a segunda dica. Peace! Tenho que destacar a importância de usar baralho de vocabulário, de usar flashcards. Mas como é que eu uso flashcards? Para demonstrar, vou falar sobre como eu gosto de puxar tantas palavras do meu vocabulário passivo para o meu vocabulário ativo. Então, primeiro é para ver a palavra pela primeira vez e criar um palácio de memória se não for tão fácil de se lembrar. Aí, claro, é para repetir. Não dá para aprender uma vez só e aí se lembrar por 1, 2, 3 dias e esquecer completamente depois. Você tem que repetir, claro, isso é óbvio. Com 4 ou 5 vezes de repetir, vai ficar mais uma reação instintiva quando ver a palavra, né? Isso é bom, isso é um passo. E quando virar mais uma reação instintiva, você vai ter que começar a imaginar como você ia usar numa conversa real, numa situação real. Isso é tipo a ponte entre vocabulário passivo e ativo que você realmente pode usar. Você tem que criar situações fingidas, conversas, o que você ia usar, como é que você ia montar uma frase. Você tem que balbuciar, to babble. Você tem que conversar com você, conversar consigo mesmo e realmente começar a sentir a palavra para pegar a sensação de usar essa palavra na outra língua. É difícil de descrever, mas eu amo fazer isso. Eu fazia em caminhadas de 40, 50 minutos quando eu aprendia português. Aí tô fazendo igualzinho no tcheco. Eu faço com flashcards no meu fone e vou falar sobre o aplicativo já já. De repente eu vejo uma palavra que eu conheço bem e aí eu penso na morte da bezerra e eu construo situações como eu ia usar essa palavra na próxima conversa com um nativo. Eu imagino que eu pareço um louco nas minhas caminhadas, mas realmente funciona. E com esse aplicativo dá para fazer no ônibus, em casa, ou sim nas caminhadas, com o sangue cursando nas veias, o crânio bem oxigenado. Então essa ferramenta, esse aplicativo que eu recentemente descobri, faz os dois, ajuda com as duas dicas, os dois hacks, com os passos de memorização e aí como mudar, como puxar para o seu vocabulário ativo, conhecimento ativo. E sim, esse processo não tem que ser chato, entediante. O aplicativo se chama Quizlet e a melhor parte é que é completamente de graça. É um sistema de baralho de vocabulário divertido que recentemente virou super popular aqui nos Estados Unidos. Tipo, 1/3 de todos os estudantes colegiais, estudantes no colégio, high schoolers, usam para estudar química, história e sim, línguas. Porque é divertido e realmente funciona. Eu adoro. Vou explicar rapidamente como funciona. Então, aqui é Quizlet. Você pode pesquisar muitos baralhos e todo mundo pode criar baralhos. Você pode criar baralhos. Mas por enquanto vou usar este primeiro. E tem 6 opções aqui. Os primeiros 4 são para estudar, né? Para aumentar o seu vocabulário passivo. Por exemplo, cartões. Responder. E aí você tem que responder. Answer. Answer. Perguntar. Task. Ask. Você pode alterar a ordem. Talvez eu gostaria de Become. começar com inglês. Begin.
começar. E aí você pode aprender por escrever, entender, to understand, assim. Tudo bem, igualzinho com soletrar e aí avaliar, tipo numa espécie de exame, pra fingir que você tá tomando um exame. Mas o que é super legal sobre o Quizlet são esses jogos. Por exemplo, eu posso arrastar palavras e eu tenho uma contagem aqui, né? Pensar. Think. Assim, você tem que fazer rápido para puxar essas palavras do vocabulário passivo pro vocabulário ativo. Estudar, study. Opa! Foi péssimo em 53 segundos. Você pode, tipo, fazer uma competição em cada baralho, como dá pra ver aqui. O outro jogo se chama Gravidade. E aí você tem que digitar rapidamente antes que o asteroide atinge o fundo. Find. Opa, tá atingindo o que vai acontecer. Opa, então, encontrar, to meet. Antes de continuar, tenho que digitar, enfim. Então é super legal, né? Dá pra usar Quizlet na laptop e também no phone, né? Android, iPhone, todos funcionam com esse aplicativo. Tem centenas, milhares de baralhos, você pode pesquisar, você pode criar mais uma vez próprios baralhos. Eu criei um baralho com 20 phrasal verbs mais úteis, mais populares, na minha opinião. Vou colocar o link na descrição abaixo. Mais uma vez, esse aplicativo é completamente de graça, o que eu gosto muito, porque todo mundo pode usar. Check it out! E se você quiser saber mais sobre esses palácios de memória, eu li um livro super legal que se chama Moonwalking with Einstein. É um dos melhores livros que eu já li. A tradução para português tem o título A Arte e Ciência de Memorizar Tudo. Então dá uma olhada nesse livro se você quiser também. E na descrição também vou botar mais um link para outro vídeo no YouTube que eu achei super legal, falando desse processo de aumentar conhecimento passivo juntos com conhecimento ativo ao mesmo tempo. E é importante de fazer isso. É isso aí, espero que ajude. Muito obrigado por assistir, gente. Tchau, tchau.